Olá pessoal, então vamos para mais uma questão, né, envolvendo aqui o nosso assunto de geometria, tá? Na questão fala assim, ó, calcule a soma dos catetos do triângulo retângulo da figura a seguir, né? Sabendo que o valor, deixa eu destacar aqui para ti, ó, sabendo que o valor de AB, ó, essa medida AB vale 10 e que a medida BC, deixa eu destacar aqui para ti dar uma cor diferente, de que a medida BC vale 6. Ó. Então, essas medidas aqui apresentadas, né, tem essas características aí, tá? E aí, minha gente, quer saber a soma dos catetos. Eu vou destacar para ti aqui da mesma cor, para te perceber o que são os catetos, tá bom? Então, os catetos é a parte em que eu destaquei de verde, tá? E aí, gente, por que, professor, que isso aqui é cateto, né? Isso aqui são os catetos, gente, porque são os lados que estão aqui próximos ao ângulo de 90 graus, tá bom? E essa parte aqui que está oposta, ó, isso aqui é a hipotenusa. Então, já vou destacar aqui para ti, ó. Hipotenusa, beleza? Que abreviando um pouquinho. Dessa parte aqui, ó, tu vai ter cateto, né? E cateto. Vou colocar aqui, ó, cateto também. Para essa medida todinha, que vai de A até C ou de C até A, beleza? Então, a gente tem dois catetos aqui apresentados. Quando a gente for fazer o cálculo disso, o ideal é que tu pegue essa distância daqui, ó, de A até C, e ali a gente vai ter que achar essa distância, né? Porque você está querendo somar, né? A questão está pedindo para que você some aqui, ó. Está pedindo para que você some as medidas dos catetos, certo? Então, para que eu faça isso, eu preciso descobrir ali essa medida que vai de A até C, beleza? Então, você pode usar assim, ó, você vem e chama isso de uma letra. Às vezes, gente, acontece o pessoal pegar ali e coloca X já aqui no cálculo. E na figura não tem o valor ali que você quer, X, Y, Z, né, o letra que você queira. Então, você precisa colocar a letra inicialmente na figura, depois você vai e usa isso para fazer o cálculo, beleza? Deixa eu trazer para ti aqui uma ideia do que é esse teorema de Pitágoras, né? Com base no que a gente tem aqui da figura de cateto 1, cateto 2, cateto 3, tá? Então, o teorema de Pitágoras, gente, ele é assim, ó. Cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, tu pode usar isso. Fala assim, professor, não é hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado? Então, tu pode fazer o contrário, tá? Geralmente, eu vou colocar aqui no primeiro membro os catetos, se aqui tiver a interrogação, beleza? Então, se a interrogação está aqui, eu coloco dessa forma. Professor, e se não tiver assim, como é que eu vou fazer? Eu te sugiro, para ficar mais fácil de fazer o cálculo, tu possa colocar assim, ó. Tá? Fica bem tranquilo de fazer, tá? Porque é a mesma igualdade, então tu pode só fazer a inversão, tá? Por quê? Tu vai responder a pergunta, né, que nesse caso tu estivesse procurando hipotenusa, mas aqui a gente não está procurando hipotenusa, a gente está procurando cateto. Por isso que eu vou usar a primeira opção, tá? Tu pode usar qualquer uma das duas, não vai mudar o cálculo, beleza? Professor, eu quero procurar a hipotenusa, mas a hipotenusa, a interrogação está aqui. Sem problema, tu pode usar a mesma situação, só vai ter que ter cuidado aí com a resolução das potências, né, ali de resolver as equações, tá? Gente, vamos aplicar aqui, né, para ver o que nós temos, ó. Hipotenusa, tá? 10 ao quadrado, beleza? Isso é igual. Aí eu vou verificar os catetos. Primeiro eu vou colocar logo esse que tem aqui a letra, né, a nossa interrogação, que eu estou chamando de x, tá? Então, x ao quadrado mais o outro cateto, gente, quem é? 6, né? 6 ao quadrado, tá? Então, 6 ao quadrado, desculpa, x ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Só melhorar aqui essa escrita, que eu acho que ficou feio, né? Vou colocar bem para cá, x ao quadrado mais 6 ao quadrado, beleza? Gente, primeiro tem que fazer as potências, tá? Então aqui, ó, 6 ao quadrado vai ficar 36 e 10 ao quadrado vai ficar 100, beleza? Vou resolver primeiro aqui essa parte, transportar esse 36 para o segundo membro. E aí, quando a gente fizer isso, ó, eu vou ter x ao quadrado vai ser igual a 100. O 36 passa negativo, tá? Porque ele era positivo aqui no primeiro membro, então ele sempre passa com a operação inversa. Como ele estava mais, passa menos, tá?
x ao quadrado, faço aqui a operação de 100 menos 36, gente. Isso daqui, ó, vai ser exatamente 64, tá? Gente, no próximo passo, vou resolver aqui a expressão que eu tenho. O x é um número que é ao quadrado, dá 64. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai extrair raiz quadrada no segundo membro, tá? Nesse caso, para poder resolver. Você lembra que aqui, ó, eu vou ter o índice do radical que é 2, que ele não aparece, tá? Não tem necessidade de ele aparecer, ele fica oculto mesmo, fica subentendido de que ali o índice é 2, beleza? Quando for extrair raiz, isso aqui é uma raiz, né, que aparece com muita frequência, então eu acho que você não tem dificuldade de resolver isso, beleza? Então aqui, gente, se fosse resolver a expressão normal, o valor seria mais ou menos 8, tá? Mas eu vou te dar aqui uma dica para a gente discutir sobre isso rapidinho, só destacar aqui para ti, e aí depois a gente melhora esse entendimento, só para verificar. Olha só, então aqui, ó, o que ia acontecer? Eu tenho uma coisa positiva e uma coisa negativa, né? Então isso aqui, eu poderia dizer que o x1 era 8 positivo e que o x2 era 8 negativo. Só que, observa, aqui na figura, ó, que a gente estava trabalhando, nós estamos verificando uma medida, um comprimento, certo? Uma distância, né? Não tem como tu calcular um negócio desse daqui e dar negativo, beleza? Então, por esse motivo, né, a gente quando faz cálculos aqui envolvendo radiciação da parte de figuras, né, a gente fala que os valores negativos, eles não convêm, beleza? Então, não convém, porque a gente está trabalhando ali com distâncias, beleza? Então, com isso, minha gente, qual era a única resposta aqui para a gente, né, que iria servir, tá? Então, o cateto ali, né, a medida que ia servir para a gente aqui, só poderia ser um 8 positivo, tá? O 8 negativo a gente ia descartar, então essa medida aqui seria 8.